Olá a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Luiz Maluf, Bruno. Já iniciamos a transmissão, viu, Bruno? Aê! Boa tarde, Ana. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, Ana. Vamos Boa tarde dar a uns todos. minutinhos para que todos entrem. Está cronometrando aí, Bruno? Já estou cronometrando aqui. É a hora do show, né, Ana? É a hora do show, não é verdade? Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Espero que todos tenham um ótimo encontro, uma ótima tarde, que a gente possa aproveitar bastante esse momento aqui com troca de experiências, com tantos profissionais consagrados, né? Então, bem legal a gente ter essa oportunidade. Luiz e Jorge, acho que é o primeiro webinar com a gente, né? Olha aí. E você, Marcelo, tá aí todo sério? Estou aqui só ouvindo e esperando a hora de falar, sabe? Vocês sabem que eu gosto de falar, né? E, Ana, esse é um tema muito importante, haja vista a quantidade de pessoas que eu estou vendo aqui que estão participando, hein? É verdade. Assunto bastante relevante. Porque ficam falando, né, quando que chega o 5G em São Paulo, no Rio de Janeiro, chegou em Brasília, mas no fundo, o que isso impacta, né? Minha casa já está pegando o 5G. Jura? Ela já está pegando. Em Jundiaí já pega o 5G e uma Lagoa de Cruz espetacular. Puxa vida. Eu estou de São Paulo, eu sou de Santos, dizem que em Santos chega daqui a uns 2 anos. É isso mesmo? Eu acho que pode ser mais rápido. Acho que mais rápido. As instalações já estão feitas. Agora, uma fase de ativação. E ela só tem autoridades municipais. Ela já passou pela Câmara, e também pelo governo federal. Então, é só alguém apertar algum botão, pelo jeito, né? Pois é. Dá mais um minutinho. Esse super papo aqui, Para relaxar um pouco, para né? relaxar. É muito Né, importante. Bruno? Acho que é muito importante para a gente realmente começar a endereçar o assunto, né? É um assunto que está tão em pauta, mas realmente a gente é importante conceituar, entender o que é o 5G, o que é essa tecnologia, quais são as diferenças dela para o 4G, né? Não é um simples avanço, né? Tem várias diferenças aí que entram no escopo do 5G. E muito legal falar o que a gente vislumbra para cada um dos segmentos, né? Os tipos de impacto. Vai ser bem legal. Agora eu vou começar. Pessoal, então pode colocar no mundo, Jorge. Pessoal, todo mundo. Então vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos ao webinar DataRain Transforme sua organização com nuvem AWS através do 5G. O meu nome é Ana Helena Bittencourt e eu serei a apresentadora dessa sessão. Este evento é oferecido pela AWS e a DataRain Consulting. A DataRain Consulting é uma empresa parceira AWS nível Advanced e tem muitos diferenciais. E dentre eles é a única da América Latina com competência NPO. Aqui nós somos 100% Cloud AWS. Existimos para oferecer soluções que otimizam os seus processos. Carregamos no nosso DNA a experiência acumulada de centenas de migrações bem-sucedidas. Outra especialidade são as migrações complexas, que por meio de uma equipe altamente especializada, possuímos mais de 160 certificações. E com isso, executamos com maestria nossos projetos. Hoje com a gente teremos o Luiz Maluf. Ele é formado em engenharia pela UFRJ, obrigada.
pós-graduado na área de aeroelasticidade, em Economia e Desenvolvimento Social pela PUC de São Paulo, tem ampla experiência nos segmentos de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia da informação. Atuou em grandes empresas como Silicon Graphics, Sun Microsystems, Cisco Systems e Capgemini, para citar algumas, dentre muitas outras. E hoje lidera o segmento de Financial Services aqui na DataRain. Teremos também o Jorge Medeiros, formado em Engenharia Eletrônica pela UFPB, PhD em Eletrônica pela University of Kent, na Inglaterra, experiência em venda consultiva, desenvolvimento de negócio no setor de utilities, telecom, energia, gás e saneamento. Tem grande atuação em transformação digital, aplicando cloud computing, AWS. Atuou em grandes empresas de tecnologia como Oracle Sun, HP, Embraer e Osisoft. E hoje ele lidera a área de utilities aqui na DataRain. Também teremos o Marcelo Pires, graduado em Engenharia Florestal, Agronomia na Exalc, pós-graduado em Administração de Empresas e Marketing, Gestão de Negócios e Empreendedorismo na Harvard Business School, desenvolveu sua carreira em Tecnologia da Informação ao longo dos últimos 30 anos. Hoje é diretor comercial da DataRain. E também o Bruno Barros, formado em Administração pela Unesp, pós-graduado em Marketing Estratégico Digital, tem forte atuação no agronegócio. Hoje é diretor de marketing do Gatua, grupo das áreas de tecnologia das usinas de açúcar, trabalhou como Inside Sales na Hexagon Agriculture e hoje atua como Account Manager na DataRain Consulting, com foco no agronegócio. E agora, começando com vocês, o Luiz Fernando Maluf. Maluf, é com você. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre 5G. Antes de eu entrar especificamente no segmento de Financial Services, vamos falar um pouquinho do aspecto conceitual do 5G. E a primeira pergunta que se põe é: por que o 5 de 5G? Por que não 8, 10, 11, etc. e tal? Na realidade, a gente se refere a gerações de padrões de telecomunicação móvel. A primeira geração do 5G, ela possibilitou somente a comunicação de voz móvel. Isso foi em 1979. Os equipamentos eram pesadíssimos, pesavam 3 quilos, e o uso da telefonia móvel, então, era muito restrito. A geração 2G foi um avanço significativo. Aí, essas telecomunicações móveis já começavam a chegar no Brasil, e nós podíamos mandar SMS e também fazer roaming internacional, até com os aparelhos celulares, né? Foi nessa geração 2G que os pagers para fazer field service foram descontinuados, porque você poderia usar um telefone celular 2G. A geração 3G permitiu uma melhor experiência no uso da internet, mas ainda com acesso limitado em termos de banda. Já a 3.5G, essa geração, anote aí, foi muito importante. É nela que foi introduzido o uso das apps no seu celular. Hoje, todos nós usamos apps o tempo inteiro. A geração 4G, que foi estabelecida em 2008, ela trouxe os serviços de IP, tanto de voz quanto de dados, para telefonia celular, e proporcionou uma largura de banda já razoável, na faixa de 10 megabits por segundo, que pode ser utilizado para várias aplicações, inclusive as apps que surgiram na geração anterior. A geração 4G LTE, ela é também conhecida como 4G e meio, né? Isso está disponível em alguns municípios brasileiros. Ela representava o dobro da velocidade de dados do que a geração 4G. E a geração 5G, recém-lançada, é um padrão que foi desenvolvido em 2019. No Brasil, essa implantação está começando a partir do mês de agosto, né? Muitos municípios já têm a instalação de 5G pronta e estão sendo ativados os serviços de 5G. Bom, para eu falar um pouquinho de 5G, o que é o padrão 5G, eu vou avançar um pouquinho no nosso próximo slide aqui, tá bom? Bom, para eu entrar em maiores detalhes sobre o 5G, eu teria que falar de 8 aspectos técnicos sobre o 5G. Eu vou me limitar a 3 apenas deles,
e acho que vocês vão entender a partir daí os benefícios da utilização da tecnologia 5G em vários segmentos, inclusive no setor financeiro. O primeiro deles é que a banda da telefonia celular em 5G é 100 vezes maior do que a banda em 4G. Isso permite a utilização de várias aplicações que antes não eram viáveis em função de restrições de banda. O segundo aspecto é a baixa latência. O que é latência? Para alguns que não entendem, latência é aquele tempo, é o menor tempo para você mudar o estado de uma informação. Então, quando você tiver uma banda que possibilita conexões de baixa latência, todas aquelas aplicações que rodam no seu celular rodarão em tempo real com o seu data center na nuvem computacional, né? É tudo em tempo real. E, por último, das oito variáveis técnicas aí, eu vou mencionar a questão de IoT, de Internet of Things, né? O 5G ele foi projetado para ser adotado conjuntamente com o endereçamento IPv6 da internet, o protocolo de internet IPv6, e ele permite endereçar bilhões de dispositivos móveis na internet. Por exemplo, só na região metropolitana de São Paulo é possível você ativar 7,6 bilhões de dispositivos, ou aproximadamente 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Bom, agora que eu já falei com vocês sobre o que é o padrão 5G, nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre a utilização do padrão 5G no segmento de Financial Services, serviços financeiros. Nesse segmento se encontram os bancos, as seguradoras, as fintechs, as insurtechs e as empresas de serviços financeiros. Vamos lá. Eu vou resumir os benefícios inicialmente utilizando a expressão 5G. Primeiro, o que eu falo que é Greenfield Banking. Os serviços bancários vão chegar a regiões que antes era inviável, era impossível. Os ribeirinhos, as populações do norte do Brasil, as populações nas fronteiras agrícolas, todas elas, dada a grande facilidade da implementação do 5G e granularidade, elas terão acesso aos sistemas bancários que hoje não têm. É completar a bancarização da população brasileira, e hoje, só lembrando, o Brasil tem quase 30% da população ainda não bancarizada. Segundo aspecto, geolocalização. Importantíssimo. As seguradoras, por exemplo, poderão rastrear seus veículos e mapear seus hábitos de uso, né, do seu veículo, para estabelecer o padrão do seu seguro. Pensem nisso. Muito interessante e temos que prestar atenção nisso. Granularidade. É possível, numa região como São Paulo, por exemplo, em 1 quilômetro quadrado, você ativar aproximadamente 1 milhão de dispositivos. Isso vai permitir a comunicação machine to machine. Eu acho que o Jorge Medeiros, mais à frente, vai tocar nesse assunto, tão importante sob o aspecto de controle de processos e a parte de controle de utilities. Ganho. O 5G, conforme eu falei para vocês, possibilita um enorme ganho de largura de banda, né? No pico seria 10 gigabytes por segundo, mas eu lembro a vocês que o ganho ele depende da região geográfica onde está e da faixa de frequência licenciada. Então, esse ganho ele varia de país a país, e dependendo do país, ele varia de estado a estado, como os Estados Unidos, por exemplo. E growth de crescimento, certamente o 5G ele vai permitir algumas funcionalidades que vai facilitar e muito o uso do sistema bancário móvel, principalmente para idosos, aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar os sistemas bancários, elas terão sistemas para abordar, que a gente chama de digital onboarding, que facilitarão muito o uso de telefonia móvel e de sistemas bancários. Aqui eu vou destacar apenas um aspecto muito importante, que é a disponibilidade do Banking as a Service, de todas as funcionalidades do banco, no dispositivo móvel. Por exemplo, quando você chega na sua residência e usa o banco no seu desktop ou no seu laptop, as funcionalidades que vocês têm ali são muito diferentes daquelas que vocês têm no celular. Pode-se esperar, com a ampla largura de banda disponível e com a baixa latência, que todos esses sistemas sejam homogeneizados e poderão, assim, permitir uma grande economia de escala para as instituições financeiras. Quais são os próximos passos que nós podemos esperar dos sistemas bancários, de automação e tecnologia bancários, com a utilização de 5G? As plataformas de Banking as a Service vão suportar uma integração machine to machine. Por exemplo,
você poderá fazer com que a sua geladeira liquide uma operação no banco, ou que o seu carro, através de uma concessionária, liquide uma operação no banco por uma peça de manutenção, perfeitamente viável. Tá? A outra, isso seria a parte de liquidação. E outro aspecto muito interessante é como a latência é baixa e você pode simular aplicações pesadas no ambiente móvel. Por exemplo, o uso de equipamentos de trade floor, de mesas de operações financeiras, vai ser literalmente descontinuado. Os investidores de mercado vão poder se utilizar tranquilamente de tablets e outras soluções que serão wireless, conectados através da nuvem computacional e fazer suas operações de liquidação de mercado. E resumindo, pessoal, nós vamos ter aí uma massa de inovações decorrentes da capilaridade que é permitida pelo 5G. Nós vamos ter menor custo pelo acesso com mais flexibilidade. As novas aplicações de Bank as a Service e os apps vão promover ainda mais a adoção dos sistemas móveis bancários. Espera-se que o volume das agências diminua ainda mais. Nós vamos ter uma integração muito significativa entre os sistemas de geolocalização e os sistemas de back-end dos bancos, das seguradoras, como inteligência de mercado, localização, validação de itens de seguros, assim por diante. E, por último, nós vamos ter todo o mobile, o banco mobile, um banco móvel, habilitado pela nuvem computacional. Bom, eu acho que eu já consegui resumir bem para vocês. Agora eu vou chamar um grande amigo meu, que é o Jorge Medeiros, e que vai dar sequência na parte de utilities. A bola é com você, Jorge. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Maluf, pela introdução. Bom, pessoal, aqui nós vamos falar um pouco então sobre a parte do 5G no segmento de utilities. Bom, o grande valor de 5G realmente é estimular o uso de novos negócios e alavancar transformação digital nessas empresas e nesse setor de utilities também como um todo. Hoje nós já estamos bastante acostumados a ver dispositivos como smartphones, tablets, sendo utilizados para comunicações móveis, no nosso dia a dia, para acessar informações, seja lá de ver algum filme, passar foto, tirar foto e enviar, acessar redes sociais e até fazer algum tipo de compra de e-commerce. É possível hoje a gente fazer nesses dispositivos. Mas estão surgindo, com essa facilidade que o 5G está trazendo, de mais capacidade de transmissão e também menor latência, como falou no meu amigo Maluf, a gente tem novos setores, como o setor de internet das coisas, a telemedicina, jogos online, carros conectados e uma porção de outros segmentos que estão demandando o quê? Maior velocidade e menor tempo de resposta nessas comunicações, para que esses serviços sejam muito mais bem utilizados e dê um maior prazer ao usuário final na ponta. No caso do setor de utilities, vamos focar aqui em dois grandes segmentos, que é o segmento de águas, gás e energia elétrica, também está passando por transformações digitais enormes. Uma das grandes transformações, tanto no segmento de água, gás e no setor de energia também, é a inclusão dos medidores inteligentes. Esses medidores, eles vão facilitar a vida das operadoras, no que diz respeito a captar informação de uma maneira mais granular, a hora ou minuto a minuto, conforme seja configurar os dispositivos, para que você tenha uma real informação de como está sendo consumido esse item de consumo, seja água, seja gás, ou seja, energia. Então, isso é um avanço que está sendo trabalhado ainda pelas empresas, tem vários projetos pilotos. Tem outro setor dentro desses grandes operadores de água, gás e energia, que é a parte de você controlar a própria rede de distribuição. Então, estão sendo colocados vários sensores, e esses sensores eles se comunicam de uma maneira com conexão móvel para enviar essas informações através de, por exemplo, indicando vazamento em tubulação de água, ou mesmo vazamento em tubulação de gás, e também conforme a parte de uso do setor de energia, como estão se comportando os ativos na rede de energia, se eles estão indicando que vão quebrar ou não, ou se tem algum tipo de indicação negativa do seu condicionamento operacional. Então, isso é bastante interessante, além de que, hoje, com essas informações
corriqueiramente trabalhadas, a gente pode ter indicação de como estão sendo consumidos esses recursos e se tem algum indicativo de roubo desses recursos nas redes de distribuição. Além disso, as operadoras, todas elas contam com uma equipe de força de trabalho que vão realmente retificar os problemas que acontecem nessas redistribuições. E como o meu amigo Malu comentou, os sistemas de geolocalização são bastante importantes para realmente movimentar essas equipes de uma maneira mais rápida e mais eficiente para atingir os pontos de conserto que essas redes precisam fazer, além de que eles possam ter, através desses dispositivos conectados a redes de maior capacidade, ter informações de dados e ter informações de eventos mais rapidamente e enviar também o resultado dos seus ativos, dos seus ações de correção da rede para as corporações de modo completamente mobile. Temos, dentro desse conceito de utilização do 5G em vários setores, tanto de utilities, várias novas aplicações. Com essa possibilidade de ter uma banda larga móvel de multi-gigabits por segundo, nós temos a capacidade de ter dispositivos fixos, mandando informações através de uma comunicação mobile em 5G, para as suas corporações, seus data centers principais, coletando informações. Um exemplo tipo desse é você ter uma série de dispositivos fixos numa subestação de tratamento de água e esgoto que vai coletar informações, por exemplo, da quantidade de insumos de tratamento da água que estão sendo colocados por minuto, por segundo, e passando essas informações de maneira automática para os data centers dessas operadoras para entender como está sendo feito todo esse tratamento. Outra coisa importante é a utilização de novas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada, para que você tenha, por exemplo, facilidade de treinamento dos elementos ou dos colaboradores dessas empresas de utilities, para que eles consigam fazer um treinamento mais online possível, com a velocidade alta, com o tempo de latência baixa, para que se transforme numa melhor experiência do usuário em aprender como fazer consertos, como fazer retificações de problemas que estão em campos e que agora eles podem fazer isso de uma maneira mais eficiente e mais confortável, fazendo tudo isso num ambiente virtualizado. Outra coisa importante também é a parte de comunicações entre veículo e veículo, que pode ser estabelecido, por exemplo, os veículos vão dar continuidade aos eventos de reclamações dos usuários com relação a problemas da rede, seja qualquer um desses utilities. Então, eles teriam esses equipamentos instrumentalizados para ter informações entre esses equipamentos dos carros que estão transitando na rua, para você trocar informação entre um e outro. E um outro ponto bastante importante, que a gente está vendo muita movimentação no segmento industrial, é que empresas como fabricantes de transformadores do setor de energia e tantos outros fabricantes, eles estão cada vez mais se interessando a ter suas próprias redes de comunicações 5G estabelecidas naquele ambiente fabril, naquele ambiente econômico onde eles estão fazendo todo o processamento dos ativos. E essas redes estão se tornando cada vez mais públicas e cada vez mais utilizadas por esses grandes contextos. Um grande movimento que a AWS fez nesse sentido é que ela já conseguiu colocar como disponível um serviço onde, a partir de serviços na rede móvel, você consegue instalar uma rede 5G privada para a sua operação privada no teu ambiente fabril ou no teu ambiente, por exemplo, de um porto. Então, esse serviço já está disponível hoje nos Estados Unidos, infelizmente ainda não está no mundo inteiro, mas logo, logo será motivo de uso em vários outros países do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, como vemos, a gente tem uma grande capacidade de uso do 5G dentro do setor de utilities. Bom, gostaria de passar agora a palavra para o meu amigo Bruno, que vai falar um pouco do agronegócio com 5G. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jorge, Maluf, todos que estão aqui conosco, né, nesse momento. É um prazer muito grande, né, estar podendo dividir um pouquinho das experiências, dos conhecimentos acumulados ao longo dos anos, com a convivência, né, com tantos profissionais, amigos e mentores que a gente vai tendo contato ao longo da nossa carreira, né. Eu sou o Bruno Minotti de Barros, sou empreendedor no agronegócio, especialista em cloud computing e transformação digital, e sou o atual account manager da DataRank focado para o agronegócio. Próximo slide, por favor.
Antes da gente começar a falar sobre os possíveis reais impactos que o 5G vai ter no agronegócio, né, pode surtir efeito no agronegócio, é importante a gente contextualizar um pouquinho o que é o agro, né, para a gente poder falar sobre como essa tecnologia vai impactar cada um dos diferentes contextos que existem dentro do agronegócio e também para a gente falar um pouquinho sobre os desafios, a realidade do agronegócio, as tendências para os próximos anos e décadas, né. Quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando de um segmento que é muito grande, muito robusto, com um grande fluxo de informações, né? Uma grande geração de dados, né, em todas as etapas aí do agronegócio e com muitas operações envolvidas, né? O agronegócio, como a gente pode ver nessa imagem, a gente pode dividir ele aí em 3 grandes pilares, né? O primeiro deles sendo o que a gente chama de antes da porteira, né? Ou seja, tudo aquilo que acontece no momento anterior à fazenda, o que ocorre dentro da porteira. Aqui a gente enquadra, né, a produção e o fornecimento de insumos, a parte de produção de maquinário agrícola, né, serviços especializados para o agronegócio, então tudo isso se enquadra no que a gente chama de antes da porteira. O dentro da porteira, o que é, né? São realmente as operações ali de campo, né? Que envolvem tratos, plantio, colheita, manejo, né? A parte da pecuária, a parte de animais, tudo mais, é o que a gente chama de dentro da porteira. E tudo aquilo que acontece depois da porteira, ou seja, depois que o meu produto vai para a industrialização, ele vai ser, tem toda a parte da logística, né? Toda a parte da distribuição desse produto, é o que a gente chama de depois da porteira, né? Então, a gente vai dividir nesses 3 contextos para que a gente possa conversar um pouquinho melhor, tá? Eu gosto também de falar um pouquinho dos desafios do agronegócio, né? Além dos comumente já conhecidos, que a gente tanto ouve na mídia e tudo mais, desafios climáticos, governamentais, a parte da logística, a parte da infraestrutura, né, que tanto impactam na operação do agronegócio, na obtenção de uma eficiência, a gente tem alguns desafios previstos para os próximos anos e décadas que estão totalmente relacionados com o crescimento populacional e as mudanças, né, nos hábitos alimentares e tudo mais. E também tem um ponto que a gente vai tratar daqui a pouco, que é a preocupação com as questões de sustentabilidade, né? Mas a gente vê, né, que por conta do aumento populacional, se mostra, né, uma necessidade de incremento da produção de aproximadamente 70% até 2050. Isso sem a gente destruir o meio ambiente, né? Hoje a gente tem uma situação de restrição de terras, limitação de insumos como água, fertilizantes e químicos, e a gente também tem uma questão de mudança climática agressiva, né, que impacta toda a lógica da operação agrícola, né? Próximo slide, por favor. Um ponto muito importante, e por que a gente está falando sobre os desafios, as tendências e tudo mais, porque o 5G ele vem para endereçar todos esses obstáculos, né, apoiar o agronegócio na superação desses obstáculos, né. O ESG, na verdade, é uma tendência, um movimento econômico e social mundial que vem ocorrendo e que está muito em alta, né, que em síntese, ESG o que significa, né? É uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, and Corporate Governance, né? Que se a gente for traduzir para o português, significa basicamente meio ambiente, questões sociais e governança corporativa, né? E assim, quais são as principais ações para eu adotar os pilares da ESG, né? Como que eu posso me adequar às questões do ESG, como uma empresa do agronegócio, como que eu me adequo ao ESG, e depois eu vou comentar quais os benefícios de eu me adequar ao ESG nesse momento que esse assunto está tão em alta, né? O primeiro passo para a gente estar se adequando às questões de ESG é a rastreabilidade da cadeia de valor. Então, assim, mais do que a gente se atualizar nas sedes administrativas, pensar em ter uma infraestrutura legal de rede, a gente tem que pensar em rastrear a cadeia de valor como um todo. Ou seja, um grande produtor de alimentos, ele não pode receber uma matéria-prima de um fornecedor, por exemplo, que desmata, que tem alguma questão de desmatamento ilegal, utilizando áreas indígenas. Então, o ESG ele vem para trazer essa questão de sustentabilidade em toda a cadeia de valor do agronegócio, né? Outro ponto importante é o investimento em inovação e digitalização. Hoje a gente sabe que a infraestrutura é uma das maiores dores do agronegócio, né? Então, vai ser necessário investir em inovação, em digitalização, na chegada dessa conectividade no campo, né? Na chegada do 5G no campo, para que a gente consiga endereçar todos esses desafios da melhor maneira possível, né? E o terceiro ponto que a gente coloca no agronegócio, que está muito em alta, isso sim, pelas operações
serem grandes emissores aí de gases do efeito estufa, né, é a redução da emissão de carbono e o uso consciente de recursos naturais, né. Isso a gente vê cada vez mais em alta, essa pressão para ter essa eficiência, essa busca realmente na redução de emissão de gases de carbono e tudo mais. E por que me adequar aos pilares do ESG, né? Por que isso é tão importante? Primeiro, taxas de juros menores. Nos últimos anos, né, a gente vem vendo, existe uma tendência, né, já construída dos grandes bancos, instituições financeiras que estão oferecendo descontos na taxa de juros para as empresas que estão adotando nessas práticas ESG. Outro ponto é o acesso a novos mercados e incentivos. A gente vê a questão do mercado de carbono, que é um mercado que vem muito forte, que garante uma nova linha de financiamento para as empresas, uma nova linha de lucrabilidade para as empresas do agronegócio, né? Saiu hoje na mídia até que a Cooper Citrus, uma das maiores cooperativas produtoras rurais do Brasil, captou 174 milhões em empréstimos junto ao Banco Bradesco em sua primeira emissão amparada por metas relacionadas ao ESG. Então, a gente vê que a gente está se adequando a essas questões ambientais, de sustentabilidade, é muito importante para a visibilidade da nossa empresa para o mercado como um todo. E aqui entra um outro ponto, a parte dos novos investidores, né? Os grandes investidores perceberam, antes mesmo dos bancos, a importância da agenda ESG. Um exemplo clássico disso é do Larry Fink, CEO da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo. Hoje, a BlackRock, ela é uma gestora, né, que tem mais de 9 trilhões de dólares sobre a sua gestão. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil de 2020 foi de 1,445 trilhão. Então, realmente, é um jeito de você ficar muito visível no mercado. Mas vamos lá, gente. Esse slide até que está na tela é um resumo, né, das tendências aí do agronegócio e por que eu trouxe esses desafios, essas tendências, né? Porque o 5G, ele vem basicamente para apoiar o agronegócio visando melhorar esse fluxo de informações, viabilizar novas tecnologias, melhorar a produtividade, a eficiência, visando cada vez mais um agronegócio sustentável, eficiente em termos de rentabilidade e tudo mais, né? A gente vai ver cada vez mais algumas tecnologias que estão aí na boca do povo, né? Como IoT, inteligência artificial, machine learning, blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, ficando muito em evidência e realmente o 5G ela vai possibilitar cada vez mais o uso dessas tecnologias em massa, né? E isso não só nas sedes administrativas, mas também nas pontas, né? Isso que é o interessante. Mas vamos lá, vamos comentar agora um pouquinho dos reais impactos que eu fui ouvindo, estudando e tudo mais sobre o 5G no agronegócio. Primeiro vamos começar falando de antes da porteira, né? Como a gente já ouviu o Luiz Maluf comentando bastante aí sobre a parte dos bancos, dos impactos que o 5G vai ter no setor financeiro como um todo, né? Aqui a gente vai ver cada vez mais, né, as cooperativas de crédito, os bancos ligados ao agronegócio, provendo um serviço cada vez mais exclusivo, customizado, personalizado às necessidades e às realidades do produtor rural, que são realidades totalmente distintas do pessoal das grandes capitais e tudo mais, né? Então a gente vai ver cada vez mais essa customização dos serviços provenientes dos bancos, cooperativas de crédito, e isso só vai ser possível pelo maior acesso a dados, maior geração de dados e tudo mais, que vai ser viabilizado pelo 5G. Instituições de pesquisas, de inovação do agronegócio. Cada vez mais essas instituições de pesquisa e de inovação vão estar otimizando as suas operações, tendo a possibilidade de captar mais dados no campo, estar mais próximo no campo, seja por realidade virtual, realidade aumentada. As possibilidades são muitas, né? Insumos agrícolas. Hoje a gente vive uma realidade no agronegócio brasileiro onde nós somos totalmente dependentes da importação de insumos agrícolas, nesse caso os fertilizantes, né? E a gente vai ver cada vez mais uma aceleração na produção, na inovação, na transformação digital nesses mercados que tanto necessitam dessa tecnologia. A parte de fabricação de maquinários, equipamentos, implementos agrícolas vai ser totalmente modificada. O 5G ele tá prestes a mudar a fabricação de como a gente conhece hoje, né, por meio da conectividade segura, quase em tempo real. Isso vai resultar em maiores, né, melhores transformações de produtividade. Ou seja, eu vou conseguir ter maior confiabilidade dos meus dados, tomar uma decisão muito mais assertiva e em tempo real para eu otimizar a minha produção, pensar a minha produção de fato para o que o meu cliente final precisa, né? E aqui entra o fluxo de dados, né? Porque a cadeia do agronegócio é muito grande, como a gente comentou. E o fluxo de dados ele não começa daqui, antes da porteira, ele vem lá do consumidor.
Então, quem está antes da porteira precisa entender toda a necessidade do ciclo de vida aí dos dados para conseguir realmente entregar aquilo que é necessário para endereçar todos os obstáculos e as necessidades do consumidor final. E isso só vai ser possível e vai ser mais viabilizado com o 5G, maior conectividade de equipamentos, maior monitoramento, rastreabilidade e tudo mais. Próximo slide, por favor. É dentro da porteira que a gente vê algumas grandes transformações, né, que a conectividade vai acabar trazendo, né? Hoje a gente tem uma situação de infraestrutura onde no agronegócio ainda é um pouco debilitada em questões de conectividade no campo, mas a chegada do 5G está aumentando muito essas pautas, né, de realmente a gente precisa levar a conectividade, o produtor rural precisa ter acesso aos benefícios do 5G, para ele realmente conseguir endereçar os desafios, né? Primeiro grande diferencial que a gente vê é a integração e visibilidade das operações e processos. Lembra que a gente comentou lá no ESG, que a gente estava falando sobre a necessidade da rastreabilidade da cadeia de valor? Com o 5G vai ser possível saber o que está acontecendo no campo de fato, e não é só ter um monitoramento, por exemplo, onde eu sei o que está acontecendo com D-1, ou seja, eu sei o que aconteceu ontem. Não, eu vou saber o que está acontecendo agora e vou conseguir tomar uma decisão pautada em dados do que está acontecendo no momento real, para eu realmente conseguir ter uma ação ativa, né? Ou seja, está acontecendo, tomo uma decisão, tomo uma ação para conseguir consertar, ter uma produtividade melhor, uma eficiência melhor. Agricultura de precisão e agricultura digital. Aqui a gente vê grandes diferentes, a gente vai ver grandes diferenciais, né, nesses pontos. Imagina eu, produtor rural, conseguir tratar cada linha de, como que eu posso falar, né? Cada necessidade de unidade de terra mínima, né, de maneiras diferentes, ou seja, esse talhão aqui, ele precisa de determinado tanto de insumo, tananã, de água, o talhão do lado precisa de uma quantidade diferente, e eu consegui tomar isso, tomar essas decisões no tempo real. Ou seja, a minha própria máquina agrícola, o meu aplicador ali de insumos líquidos, sólidos, ele conseguiu em tempo real, por meio de soluções de inteligência artificial, machine learning, ver qual é a necessidade e aplicar de acordo com a necessidade de cada talhão. Isso vai só trazer eficiência, maior controle da operação como um todo, né, e menor desperdício, o que acarreta cada vez mais no aumento da lucrabilidade, né. Irrigação automatizada, outro ponto que está muito ligada à questão de ESG, sustentabilidade, né? Ou seja, eu consegui automatizar meus processos, meu uso, meu consumo de água como um todo, né? Tanto na lavoura quanto na indústria também. Drones com inteligência artificial, ou seja, drones que não precisam de uma pessoa comandando ele, controlando ele, mas que ele já tem a inteligência dentro dele, dentro do drone mesmo, para identificar uma necessidade da lavoura, por exemplo, um foco de incêndio, tomar uma decisão ativa lá, baseada em inteligência artificial, machine learning, maquinários autônomos, outro grande diferencial que vai ser possibilitado com o 5G, né? Uma frase bem legal do Ricardo Inamassu, né, da Embrapa, é que ele diz, o aumento da produtividade é óbvio, a gente só não sabe ainda quando ele vem. A maior transformação será na gestão das fazendas, que terá decisões apoiadas em dados coletados, em fatos e não mais em intuição humana, né? Então é realmente a gente transformar o agronegócio, trazer ele cada vez mais para a realidade das grandes corporações do mundo como um todo, né? Tomar as decisões baseadas em dados, em fatos, realidades. Próximo slide, por favor. Opa! Depois da porteira, né, o que a gente pode colocar aí como alguns diferenciais? Primeiro na indústria, né? Assim como no agro, a indústria também aguarda novas formas de gestão, principalmente remota, né? Ou seja, eu conseguir atuar de maneira remota, com realidade virtual, realidade aumentada. A parte da logística é o que eu vejo que vai sofrer grandes diferenciações com a chegada do 5G, né? Ela vai poder revolucionar a comunicação na cadeia logística como um todo, né? E alguns exemplos que eu gostaria de comentar, né? Maior controle, né, como um todo, né, ou seja, a capacidade de conexões de toda a minha frota, né, o rastrear tudo isso, a velocidade na troca de informações, a estabilidade, né, dos dados, ou seja, o que eu estou vendo realmente é o que está acontecendo, e a possibilidade de conectividade, né, a velocidade, a latência como um todo, para eu gerir e tomar ações automatizadas baseados ali em dados, nas informações que eu estou coletando, né? O transporte autônomo também, que já foi comentado pelo Jorge,
que vai acabar entrando também nessa parte logística da operação do agronegócio como um todo, e a experiência do consumidor, que é bem interessante, que acho que esse vai ser um ponto muito legal relacionado à segurança alimentar, né? Imagina eu chegando em um supermercado, pegando ali o meu arroz, meu café, e com um QR Code, eu batendo no meu celular, eu consegui ver todo o ciclo de vida ali, toda a cadeia de valor desse produto. O que estava envolvido desde antes da produção, onde ele foi produzido, de onde ele veio, como foi o transporte, quanto tempo demorou esse transporte. Então, isso são diferenças, são pontos muito interessantes e positivos visando a segurança alimentar que vão chegar logo, logo, com a chegada da conectividade, com a inclusão dessas pautas de ESG, sustentabilidade, governança corporativa, né? Com esses assuntos cada vez mais em alta, a gente só tende a ter benefícios interessantes. Próximo slide, por favor. E apenas para concluir minha fala, gente, o 5G e o Cloud Computing, eles estão totalmente ligados, né? Fazendo uma analogia muito simplória e até um pouco lúdica, né? O 5G ele vai ser o caminho, mas a ferramenta, a plataforma, a tecnologia, né, que vai viabilizar todas essas transformações que a gente comentou até agora, vai ser a Cloud Computing, vai ser a computação em nuvem. O 5G vai ser a forma que eu vou conseguir ter acesso a esses recursos, a essas tecnologias, em todos os pontos de necessidade do meu negócio, né? A segurança alimentar, o ESG, né, eles vão ser possibilitados por conta do 5G, por conta do Cloud Computing, por conta do agronegócio como um todo, né? A necessidade de tecnologia é muito grande no agronegócio e vai ser viabilizada pelo 5G e pela computação em nuvem. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar o 5G e a nuvem são os possibilitadores para que todas as transformações necessárias para o agronegócio realmente sejam viabilizadas. Gente, eu agradeço muito o tempo que eu tive aqui para compartilhar um pouquinho dessa visão realmente dos impactos do 5G no agronegócio. E agora eu passo a palavra para o Marcelo Pires. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Bom, eu tenho uma missão muito difícil agora, que é tentar explorar outros segmentos e como vai ser a aplicabilidade do 5G depois de ter ouvido essas três feras que me antecederam, Luiz Maluf, Jorge Medeiros, Bruno Barros, né? Eu queria lançar um ponto aqui de pensamento, até que ponto o 5G vai gerar uma transformação ou uma revolução social. E depois vamos discutir isso ao longo dessa apresentação. Recapitulando, né? O 5G, ele é CVV. O que vem a ser isso? Ele está te dando a possibilidade de ter dados cada vez mais confiáveis, em alta velocidade e naquela avenida de pistas largas, que se chama volumetria. Tá? Quando a gente fala em computação em nuvem, o que está associado? A gente está falando em você se utilizar dos recursos computacionais pagando sobre consumo. Isso te garante uma escalabilidade, ou seja, você pode crescer a qualquer momento. E uma elasticidade. Por que da elasticidade? Você pode se moldar, você tem flexibilidade. Quando a gente fala em computação cloud, a gente está falando basicamente nos principais serviços que a cloud disponibiliza, que é basicamente toda a infraestrutura de segurança, o arcabouço que vai ter, e as ferramentas de machine learning, IoT e analytics. Ou seja, é um universo. Tudo isso está ligado com tudo aquilo que o 5G vai propiciar. Okay? Vamos partir do princípio que o nosso globo terrestre é um banco de dados gigante. Ou seja, eu vou ter dados de informações sendo geradas de forma instantânea, sem limites, em qualquer parte do mundo. Vamos também extrapolar que a gente também hoje recebe informações fora do nosso globo terrestre, ou seja, são satélites que estão aí fazendo suas pesquisas espaciais, né? Trazendo uma massa muito grande de dados
com o intuito de melhorar as experiências. Tá? O que são essas experiências? São as experiências enquanto eu, indivíduo consumidor, seja experiências enquanto eu estou prestando um serviço que trabalho com informação. Tá? Como o 5G e a computação cloud vão ser afetados na indústria? Vamos pegar um exemplo simples, a cadeia de suprimentos. Tá? Você vai poder pedir um carro totalmente customizado. Alguém tem uma ideia de qual é o lead time de estoque dentro de uma linha de produção de veículos? Quem falou em torno de 2 horas acertou, porque é isso que as linhas de produções de veículos possuem de estoque. Recentemente, nós fomos afetados pela pandemia da Covid-19. E a logística foi tremendamente um dos setores mais afetados. Tivemos crise de containers, ou seja, você tinha milhões de containers espalhados pelo mundo, mas não necessariamente no lugar certo. Imagine esses containers sendo monitorados por devices de IoT. Toda essa confusão gerou com que empresas que antes estavam trabalhando no modelo de offshore, né, começassem a repensar suas plantas de produção. Ou seja, inshore trazer para o país, ou seja, quem se moveu, por exemplo, para a China ou outros países, e cadeias de suprimento cada vez mais próximos do teu centro de produção. Quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, você vai ter acesso massivo a informações e dados. Consequentemente, você pode promover ajustes mais rápidos e nas versões dos produtos que você colocou no mercado. Isso resulta num menor tempo de lançamento e menor tempo to market. Tá? Consequentemente, todos os recursos financeiros, principalmente que você aloca em termos de P&D, passam a ser mais racionalizados. Tá? Existe uma expectativa que os valores de pesquisa e desenvolvimento vão ser cada vez maiores, claro, mas alocados de uma maneira mais eficiente. No comércio e no varejo. Imagine você poder optar entre comprar uma geladeira que vai ser entregue na sua casa em 1 hora ou que vai demorar 2, 3 dias. A questão basicamente é preço. Por que isso? Porque cada vez mais o varejo vai ter informações para fazer predições do seu comportamento, as suas preferências. Tá? Toda essa parte de estoque passa a ser totalmente descentralizada. Hoje existe o conceito de ship from store. O que é isso? Né? Você, eventualmente, fez uma compra no site da Natura ou do Boticário e, muitas vezes, esse produto vai ser entregue na sua casa numa janela de tempo rápida. Por quê? Porque esse produto, muitas vezes está saindo de uma loja muito próximo da sua residência. Tá? A gente está caminhando para um modelo que seria o Ship from Anywhere. Muitas vezes você pode estar fazendo uma compra e isso está vindo eventualmente da linha de produção, pode estar vindo de um distribuidor ou até mesmo da casa do seu vizinho, porque existem o conceito de logística de que existem pontos avançados nas vizinhanças dos arrebaldes de vocês. A gente tem visto muitas empresas de logística que passaram a desenvolver um nicho de mercado que é atender às comunidades. Olha o lado inclusivo do 5G. Né? Antigamente, aquelas pessoas que eram discriminadas no e-commerce, de certa maneira, por morarem em comunidades, agora, com toda essa rastreabilidade, todo esse mapeamento, passaram a ser atendidos. E é um novo nicho de mercado de milhões e milhões de reais. Tá? O comércio e o varejo estão já experimentando
as experiências imersivas através da realidade virtual e da realidade aumentada. O 5G vai propiciar um maior volume de dados e uma melhor qualidade das imagens dentro dessa experiência. Tudo isso culminando no famoso metaverso. Na educação, aqui a gente vai ter um outro lado também social. A gente vai ter um crescimento cada vez maior do EAD, que é o ensino à distância, geração de novos cursos com novos conteúdos, tá? A melhor utilização dos laboratórios virtuais, consequentemente, vou ter uma melhor capacitação do profissional e isso irá propiciar uma inclusão, uma inserção social, ou seja, eu estou democratizando, de certa forma, a educação. Quando a gente fala em saúde, temos a telemedicina, né, que foi muito usada e que foi altamente aceita agora pela população e pelas autoridades brasileiras. Isso não vai mudar. Você vai ter a possibilidade cada vez mais de usar a telemedicina, seja para um atendimento preditivo, seja para um atendimento de uma segunda opinião. O que seria esse atendimento de uma segunda opinião? É você, por exemplo, estar com uma sintomática e está passando numa UPA, numa UBS, onde tem um clínico geral que não tem um conhecimento específico, mas ele faz uma teleconferência, por exemplo, com um cardiologista para poder entender melhor o que está acontecendo com você. Quando a gente fala em termos de pesquisa e desenvolvimento, tá? Mais dados para estudo, ou seja, você vai ter a possibilidade de trabalhar com maior número de informações, uma maior amostragem, consequentemente, isso vai te dar uma maior assertividade e um menor tempo também para a colocação de produtos no mercado. Do mesmo modo que o Bruno falou no agronegócio, que de repente eu tenho um talhão aqui que tem uma necessidade de adubação ou de aração ou defensivos agrícolas do lado diferente, imagine que eu vou poder conduzir num futuro tratamentos customizados, ou seja, eu vou ter eventualmente a adequação do remédio que vai ser aplicado para você na qualidade mais adequada e quantidade possível. Quando a gente fala do ponto de indivíduo, que é o paciente, cada vez mais os dispositivos de monitoramento remoto vão poder ser utilizados. Eu estive semana passada num hospital e eles, na verdade, têm uma estratégia de voltar com o paciente no pós-operatório mais rápido para casa, mas ele sai com um chip inserido na pele para fazer a medição dos processos vitais dele e está sendo monitorado remotamente por esse hospital. Nós vamos melhorar o nosso processo de triagem enquanto paciente. De repente, você já vai passando informações enquanto você tem uma unidade de pronto atendimento e vai chegar nessa unidade de pronto atendimento e já ter o profissional adequado a atender você, resultando tudo isso numa melhor qualidade de vida. Por último, vamos falar de cidades inteligentes, né? Ontem eu até estava assistindo uma série no Netflix e a fala de um dos personagens tudo está conectado. E realmente, cada vez mais, tudo estará conectado, né? Em 2023 está previsto cerca de 75 bilhões de dispositivos IoT conectados à rede. Tudo isso vai propiciar um melhor planejamento urbano. Você vai poder fazer o seu plano diretor, no caso aqui do Brasil, dos municípios, de uma maneira mais estruturada, mais organizada, né? Resultando no uso racional dos recursos que muitas vezes esses municípios possuem, muitas vezes recursos naturais. É um aumento da segurança. Hoje a gente já prevê e já encontra em algumas grandes cidades
o uso de câmeras inteligentes. Só que isso você vai poder aumentar dentro da cidade, aquele conceito que o Maluf falou de cerca de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, né? Então, isso vai funcionar muito melhor, consequentemente, essas imagens chegando num modelo de inteligência artificial que vai poder detectar uma atitude suspeita, já avisar uma guarda municipal ou a polícia militar para que já faça alguma abordagem, né? A utilização de medidores inteligentes, como o Jorge mencionou, tudo isso você podendo utilizar de forma racional todos o consumo que uma cidade vem a ter, visando a melhor utilização, não somente a redução do consumo. Quando pensamos em transporte urbano, cada vez mais as cidades vão partir para um modelo de micromodal, ou seja, as pessoas estarem em regiões com até 10 quilômetros de distância, utilizando eventualmente de veículos com capacidade de locomoção com menor de 50 km por hora. Uma moto elétrica não entra nesse conceito porque ela já é superior a isso, né, a velocidade que ela atinge. Quando a gente fala de um socorro ao munícipe, né, imagine os carros autônomos, uma ambulância autônoma chegando para atender um acidentado e o socorrista poder compartilhar através de uma teleconsulta, de um teleatendimento, poder dar já o primeiro atendimento ao acidentado, né? E receber automaticamente a informação de qual é o melhor hospital para ir. E cada vez mais a economia compartilhada, a shared economy, vai fazer parte do nosso dia a dia, ok? Bom, eu vou passar a palavra agora para a Ana, né? Para as nossas perguntas, né? Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigada, Marcelo, Luiz, Jorge, Bruno. Obrigada, audiência. Nós temos algumas perguntas aqui. Vou começar com essa aqui do Roberto, tá? Como fica o 5G em relação à interferência das antenas parabólicas e equipamentos de voos, tais como altímetros? Teremos maiores impactos em outros aparelhos? Quer responder, Jorge? Não teremos muito impacto. A Anatel ela já procura fazer essas definições de frequências e realocações de algumas frequências que já existem, e muita coisa está sendo mudada. Paulatinamente vão ser mudadas essas alocações de frequências, já foram definidos quando foi feito o leilão, o que vai ser usado para o 5G, e tem dois grandes tipos de frequências que vão ser usados, e os sistemas que já existem, eles vão ser alternadamente readequados para outras frequências ou, eventualmente, eles acabam desaparecendo. O exemplo que eu citei hoje na minha apresentação é de que a AWS já tem uma oferta de rede 5G a partir de um serviço que ela oferece. A partir desse serviço, você já starta uma rede 5G numa operação industrial, vamos dizer assim. Ele está diretamente relacionado ao rádio que está acoplado a essa operação de 5G. No caso dos Estados Unidos, eles usam uma frequência específica chamada de CBRS, o Serviço de Rádio de Banda Larga do Cidadão, que aqui no Brasil também está sendo realocado para outros serviços. Então, cada reestruturação, como o Maluf comentou, das várias eventos das redes móveis 2, 3, 4, 5G, cada um desses tem uma movimentação do ponto de vista de frequências, eles são efetivamente tratados para que se evite realmente essa quantidade de referências, tá? Excelente, Jorge. Temos aqui mais algumas perguntas. Eu vou fazer mais uma pergunta, tem várias perguntas para a gente não passar muito do tempo. A gente vai passar mais uns 2 minutinhos do tempo, tá, pessoal? Eu estou vendo aqui o Fernando, ele pergunta assim, sobre oportunidades de trabalho, quem está buscando novos desafios, o que vem aí com o 5G?
Eu entendo, Fernando, a sua pergunta seria qual setor será que mais vai expandir? O que vocês acham, Marcelo, Luiz, Jorge, Bruno? Quer falar primeiro? Eu posso pegar essa. Eu acho que se você acompanhar a última Febraban, por exemplo, Febraban Tech, você viu que lá no terceiro andar, mais da metade do andar era a empresa de digital onboarding, né? Que é uma nova técnica que facilita o acesso às aplicações móveis que residem nos celulares. Então, esse é só um dos exemplos de novas tecnologias que vão estar disponíveis para os aparelhos celulares, e certamente a implementação de serviços nessas tecnologias vão demandar mão de obra especializada. Então, todos aqueles, por exemplo, analistas de sistemas, engenheiros de sistemas, ou mesmo curiosos, porque as linguagens computacionais mudaram muito, que têm interesse em computação móvel, por exemplo, eles vão ter muitas oportunidades de trabalho, né? Eu acho que vai melhorar bastante o cenário. Alguma opinião, Marcelo? Eu iria complementar, deixa eu só abrir meu microfone aqui. Na verdade, se a gente pensar a área de tecnologia como um todo, seja voltada para o agronegócio, seja voltado para a área financeira, existe uma demanda, o mercado está extremamente aquecido pela falta de profissionais devidamente capacitados, né? Então, quando a gente fala de computação cloud, é a crista da onda, né? A gente tem que entender que o 5G é um meio para se utilizar, não é que eu vou me especializar em 5G, né? Mas eu acho que o conselho que eu daria, assim, para essa geração e para quem está interessado, vou conhecer computação cloud para poder aprender a tirar o melhor que ela pode dar para o meu negócio, ou seja, e para o meu próprio futuro profissional. Até para completar a visão do Marcelo, é interessante a gente pontuar, né, que a gente acabou focando bastante em 5G, a computação cloud, né, o conceito de nuvem, é o acesso a recursos de TI de maneira on-demand pela internet, né. Então, o que o Marcelo deu como dica realmente da gente buscar se especializar em computação em nuvem, porque realmente ela vai ser muito alavancada, né, com a chegada do 5G. E pela computação em nuvem a gente tem acesso aí às tecnologias de IoT, Analytics, parte de Machine Learning, inteligência artificial. Então, realmente é uma ótima dica. Sobre o impacto financeiro, né, tem um estudo bem legal do PwC que fala um pouquinho aí dos possíveis impactos financeiros em diferentes segmentos, né, que o 5G vai trazer aí até 2030. Eu posso depois passar para você, Ana, o link do estudo, e aí se puder compartilhar com os inscritos, acho que é bem interessante também. Excelente, Bruno. Pessoal, temos mais perguntas, mas a gente vai finalizar, já extrapolamos um pouquinho do horário. Então, vamos fazer o sorteio da nossa Alexa. Vamos lá. Voz do além, deve aparecer aqui uma voz do além. Vamos fazer o sorteio com a própria Alexa, correto? O intervalo de número é entre 1 e 98. Pode falar, voz do além. É você que fala porque, de repente, ela não me entende. Um número entre 1 e 98 pode ser o 60. Não pode ser o 60, pessoal. Vamos ver aqui. Tem que estar online, hein, pessoal? Vamos ver quem está online. Ai, tem várias perguntas, gente. A gente vai ter que entrar em contato depois. Deixa eu olhar aqui só um minutinho, né, pessoal? Roberto W. Godoy. Roberto tá com a gente? Roberto, eu tô te vendo aqui. Levanta a mãozinha aí, eu tô te vendo aqui, Roberto. Roberto, eu tô te vendo. Você não levantou a mãozinha, mas eu tô vendo que você tá online. E eu quero mandar um recado para uma outra pessoa. Reginaldo, a gente não esqueceu de você. A sua Alexa vai chegar, viu? A gente teve um probleminha no seu processo, mas a sua Alexa vai chegar, tá bom, Reginaldo? Roberto, parabéns por ter ganhado o seu prêmio. Em breve a gente vai mandar um e-mail para você mandar o endereço de envio e a gente aguarda vocês no próximo evento. Quero agradecer imensamente Marcelo, Luiz Maluf, Jorge Medeiros, Bruno Barros e toda a equipe interna aqui para fazer esse evento.
e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.